Meu nome é Cristiane, eu sou fonoaudióloga aqui na Audiopróteses e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando. Mais um episódio da nossa série especial sobre a maternidade atípica. E hoje, para ter essa conversa conosco, nós temos a honra de receber aqui a Juliana, que antes da gente começar eu vou pedir para que ela se apresente. Mais uma vez, Ju, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir conversar com nós sobre esse assunto que é tão importante, né? Então, quem é você? Então, meu nome é Juliana, eu sou mãe da Laura e do Francisco, tive também a Maria e o Pedro, que não estão conosco, mas seguem no nosso coração. Sou profissional da educação física, empresária e mãe, esposa, dona de casa. E hoje tô aqui não para falar da profissão, né, mas para falar dessa viagem Da vida materna. que é a maternidade. E Ju, para nós entrar na nossa conversa, sobre quem nós vamos conversar? Hoje, especificamente, pelo Francisco, Do nosso Chico. nosso Chico. E qual é o diagnóstico que o Chico tem? O Francisco, ele tem o diagnóstico de hidrocefalia congênita, paralisia cerebral e epilepsia. E você lembra do momento que você ouviu o diagnóstico? Lembro. E como foi? E acho que eu vou lembrar pro resto da minha vida. O Francisco, ele era uma criança muito esperada. Nós tivemos a Laura, né? Que hoje tá com 6, vai fazer 7 anos. E depois da Laura, nós perdemos 2 bebês. A Maria e o Pedro. Então, a gente teve todo um trabalho, toda uma preparação para que se viesse o Francisco, né? Nós fizemos um tratamento médico, psicológico, nós contratamos um plano de saúde, porque realmente o Francisco seria a nossa última tentativa de ter mais um filho, né? A gente sempre quis, o meu marido é filho único e a gente sempre quis ter mais que um, para proporcionar esse amor que é ter um irmão na vida, né? E quando nós engravidamos do Francisco foi maravilhoso, assim, né? Tanto que a gente tava em êxtase, se fosse menino, se fosse menina, vindo com saúde, né? A gente tava tudo certo. E a gente foi fazendo todo o nosso pré-natal. Com 30 semanas, o nosso médico daqui tinha machucado o braço e a gente precisou ir à Concórdia fazer um exame de ultrassonografia e um ecocardiograma fetal. Fizemos o exame, 30 semanas, Francisco estava perfeito. Tanto eu quanto o Johnny, a gente deu aquela respirada. Tá tudo bem. Tá tudo bem com o Francisco, tá tudo bem. É só vir no tempo dele. Com 36 semanas e meia, a gente foi fazer a nossa última ultrassom com o doutor. Quando ele botou o ultrassom na minha barriga, ele falou, opa. Quando ele falou, opa, eu e meu marido, a gente fez assim, ó. E ele mexeu na minha barriga, e ele mexeu na minha barriga, e ele ia para um lado, e ele ia para o outro, e ele se assustou, porque o Chico, com 36 semanas e meia, tinha uma hidrocefalia severa. Ele, na mesma hora, pediu pro Johnny buscar as outras ultrassons na sala, né? Que a gente tava na sala de exame. O Johnny trouxe, ele abriu os exames ali, ele continuou mexendo na minha barriga. E geralmente a hidrocefalia vem com a mielomeningocele, né? E ele passava aquela ultrassom até o final da coluna pra ver se não tinha mais nada. E ele falou, não, tem alguma coisa errada. E aquilo foi assustando a gente, assim, Aí ele falou, não, vamos conversar, vai se vestir, vamos para outra sala e vamos sentar e vamos conversar. E nesse meio tempo, Cris, eu fiz a pior besteira que a mãe pode fazer na vida. Peguei o meu celular e joguei hidrocefalia no Google. No doutor esperto. Gente, começou a aparecer umas crianças com umas cabeças desse tamanho, aquilo começou a me dar um desespero. E aí o doutor falou, eu vou encaminhar vocês para um centro maior, porque ele precisa, a gente não sabe o quanto foi afetado, a gente não sabe como que ele tá, como que vai ser o desenvolvimento dele, a gente vai precisar fazer uns testes para ver se nasce antes, se deixa. Então aquilo, naquele dia, eu lembro até hoje, 18 de janeiro de 2024, ali a gente começou uma busca, né, por explicação, por conhecimento, por
por Deus. E aí a gente seguiu. E o coração, como é que ficou, Ju? Porque isso desenvolveu em 6 semanas. Se com 30 semanas ele estava bem. Foi um tombo, né? Eu digo que foi um tombo, assim. Quem é mãe, quem vai numa gestação a termo, sabe que nesse último mês, assim, a gente já tá com, a gente já não se aguenta mais. Que a gente já não sabe se o nenê nasce, se o nenê fica, aquela imagem, né? E eu já não vinha dormindo bem algumas noites já, né? Tanto pelo peso como pela barriga, assim, eu já não me ajeitava mais direito. E aí, depois daquele dia, daquela consulta, a gente já não dormiu mais. Nem eu, nem meu marido, assim. A gente ficou com aquilo na cabeça porque a gente realmente não estava preparado. Eu acho que ninguém tá para receber um diagnóstico, né? E o problema maior, Cris, não foi isso. O problema maior foi a desinformação e as pessoas que cruzaram o nosso caminho naquele momento. A gente precisou ir à Concórdia, porque por eu ter trombofilia, eu fazia acompanhamento pela Rede Cegonha. E eu fui à Concórdia 2 dias depois, assim, porque até o nosso plano decidir o que ia fazer, para onde que a gente ia, se ia para Chapecó, Curitibanos, Lages, né? Eles estavam decidindo onde a gente ia, porque precisava ter UTI neonatal. A gente foi até Concórdia consultar pela Rede Cegonha. A gente conseguiu uma consulta de emergência. E chegando lá, a gente tava nessa dor, né? Passamos pela consulta, pelo exame de ultrassom. E a médica que me atendeu, ela... Não sei se ela devia estar num bom dia ou não, né? Mas a nossa dúvida era: interrompe, faz o parto antes ou deixa o Francisco vir a termo, né? A médica me olhou e ela falou assim: mãe, a cagada já tá feita. O teu filho já tem a hidrocefalia. Não tem mais o que fazer. Se ele nascer agora, se ele nascer daqui 3 semanas, não vai fazer diferença nenhuma. Mãe, recém-descoberto um diagnóstico. E ainda cruzar com uma pessoa num dia ruim, eu digo, com um histórico de 2 perdas. Aquilo foi um choque, assim. Pra mim e pro Johnny, assim, foi o caos. Mas tem um outro lado também, né? Isso foi na segunda, na terça fomos encaminhadas a Chapecó, e Chapecó a gente foi recebida no Hospital da Unimed por uma equipe incrível, né? Que com toda a calma, toda a serenidade, eles falaram: calma, mãe, vamos deixar o Francisco vir a termo, né? Deixa você entrar em trabalho de parto, porque a gente não vai precisar lidar com a prematuridade. É um problema menos. É um problema menos. Vamos lidar só com a hidrocefalia. Deixa, e a gente vai cuidar dele quando ele estiver no momento dele de nascer. E aí... Respirou de novo. Respirei de novo. Com muito medo, né? Muita pesquisa. Eu mandava mensagem, tem amigos médicos, eu mandava mensagem para os meus amigos médicos. E aí os meus amigos conhecidos mandavam mensagem para médicos conhecidos, e a gente foi compartilhando com um, com o outro, porque a gente tinha sede de informação de o que fazer, como proceder, né? Porque é um mundo novo. Sim. E a gente caiu de paraquedas naquele mundo. E você precisou ficar em Chapecó ou não? Você pôde voltar para casa? A gente voltou para casa, e aí a gente ficou realmente aguardando. A gente continuou fazendo alguns exames de ultrassom aqui em Joaçaba para acompanhar, né, com o doutor. Mas eu só voltei a Chapecó mesmo quando eu entrei em trabalho de parto. Foi numa sexta-feira à noite. Eu mandei mensagem pro doutor e falei: doutor, tô com contração. Eu falei: ó, e tá cada pouco vindo esse negócio aí. Ele falou: vai pra Chapecó. E a gente foi daqui a Chapecó em trabalho de parto, né? Mas aí, pela trombofilia, a gente ainda teve que chegar e aguardar algumas horas em virtude da injeção que eu tinha que tomar, né? Mas aí, no sábado de manhã, veio o nosso Francisco. No tempo dele. No tempo dele. E, por incrível que pareça, ele veio perfeito. Nada daquelas imagens que você tinha visto? Nada. Ele nasceu... inclusive,
a cirurgia, porque lá a gente foi atendido pelo plantão, né? Então não era o nosso médico, né? Que o nosso médico era daqui, mas a cirurgia de plantão, ela falou assim, eu abri até mais a tua cesárea, porque eu achei que ele vinha com a cabeça grande, pelo diagnóstico, né? Mas não, ele veio perfeito. E quando ele nasceu perfeito, eu olhei pro Johnny e ele começou a chorar. Tipo, a gente já tava chorando, a gente chorou mais ainda, porque apesar do diagnóstico, o nosso filho tava ali, vivo, perfeito. Sim. E aí, aquele momento a gente teve certeza, assim, que a gente... Não que se viesse diferente, a gente ia fazer diferente. Mas a gente sabia que a gente ia fazer o que tivesse que fazer para dar pro nosso filho o melhor. Que Deus mais uma vez estava com você. Mais uma vez. Ele me carregou no colo em todos os momentos. Até hoje. Ele faz isso, né? Ju, se você pudesse voltar para aquela mãe que ouviu esse diagnóstico, o que você diria para ela? Não entra no Google. Não, mas eu diria principalmente, tem calma e fé. O Francisco fez a gente dobrar o joelho de novo. A fé faz a diferença. Milagres. Milagre. E como foram justamente esses primeiros minutos, momentos com o Chico? O Francisco, né, você que eu sou suspeita, você também, né? Ah, eu sou. Mas o Francisco, ele é uma criança cheia de luz. O Francisco, ele é um anjo que veio na nossa vida para nos ensinar. Para nos mostrar a vida por um lado diferente. Ele sempre foi tranquilo, sabe? Aquela criança normal, tranquila, com chorinho de cólica, sabe? Não, nada demais, até chegar aos 3 meses e ter que começar a testar o coração do pai e da mãe. Do nascimento até os 3 meses, ele não precisou fazer nenhum tipo de procedimento, então? Não. Até, como a gente já sabia, né, do diagnóstico, quando ele nasceu, ele não precisou de UTI, ele não precisou de nada. Ele nasceu uma criança normal. Logo, no primeiro dia de vida, ele fez uma ressonância, né, para observar como é que estava realmente a questão da hidrocefalia. Ele veio com uma hemiparesia, né, que é uma paralisia ao lado esquerdo, né, tanto o bracinho quanto a perninha esquerda ele tem paralisado, né, hoje já conseguiu, através das terapias, mudar bastante assim, mas ele veio com essa hemiparesia a princípio. Ele tem um pouco de deficiência visual, mas a princípio nesse início não precisou. Nós acompanhávamos a cada 15 dias com o médico cirurgião, que é um índice de Ivens, que eles falam, que é um índice da quantidade de líquido, né? Sim. A partir do momento que está pressionando o cérebro, aí a gente precisa intervir com a colocação da DVP, da válvula. E com quanto tempo ele fez? Então, o Chico fez a primeira cirurgia com foi 2 meses e 20 dias, assim. Ele ainda não tinha bem certinho 3 meses. Aí ele já estava fazendo bastante pressão intracraniana, né? E daí, para não afetar tanto essa região do cérebro, a gente precisou intervir com a colocação da DVP. E nesse processo, teve alguma situação que, assim, né? Nesse processo já aí que você tá vivendo, alguma situação que não vai esquecer? Ai, várias. Então, o Chico, quando ele colocou a DVP, essa DVP, ela hiperdrenou o cérebrozinho dele. Ou seja, drenou demais. Isso. A gente não tinha conhecimento, né, Cris? Pra nós era tudo novo, assim. Eu e o Johnny, a gente sempre foi muito... A gente confia muito no trabalho dos médicos, das pessoas que a gente entrega a mão do nosso filho, assim. A gente sempre acreditou, assim, que tá ali, sabe o que tá fazendo. Então, a gente entregou, a gente confiou, e a gente sabia que o melhor ia ser feito. Colocou a DVP, e nesses dias no hospital... ele começou a fazer algumas coisas, né? Começou a fazer umas crises focais, começou a apresentar algumas coisas, mas a gente, por não ter o conhecimento, a gente não sabia o que era. Ficou uns dias a mais na UTI e tal. Foi pra casa, começou a fazer diarreia, vômito. Fomos no UST. O médico que examinou ele avaliou e disse: não, é só um quadro viral, pode ir pra casa. Mesmo sabendo que ele fazia 7 dias que ele tinha operado a cabeça.
Fomos pra casa, ele passou mais um dia todinho com diarreia, super desidratado, vomitou, voltamos pro hospital. E aí a médica disse, não, vamos segurar porque ele tá muito ruinzinho. E ele ficou 5 dias sendo tratado como virose. Então ele foi nesses 5 dias ficando muito mal. Ele foi ficando muito pior, foi agravando muito. Em nenhum momento nenhum médico questionou a questão da válvula. Todo mundo questionava a virose. Né? Vômito, diarreia, febre. Na sexta-feira, uma das médicas falou assim, não vou medicar enquanto vocês não coletarem o líquor. Nessa coleta, infecção. UTI, direto, fomos transferidos direto para Chapecó, teve que retirar a válvula. Nessa cirurgia de retirada de válvula, ele começou a tossir, tinha pego influenza. 3 dias depois, nosso menino entubou. Entubou, ficou 7 dias entubado. Foi um desafio gigantesco. Mas eu brinco até hoje que eu acho que o Francisco pensou assim, não, minha mãe tá cansada, minha mãe precisa descansar. Porque desde o dia do diagnóstico até o dia que ele entubou, eu não tinha mais dormido. Eu dormia 2, 3, mas eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar. E quando ele entubou, eu fui pro hotel e o Johnny ficou, né? Porque eu não precisava amamentar. Sim. E eu dormi por 9 horas seguidas. E eu lembro até hoje que quando ele entubou, a médica disse pra mim, mãe, você vai fazer 3 coisas. Agora que teu filho entubou. Você vai rezar. 4 coisas. Você vai rezar, você vai dormir, você vai comer e você vai ordenhar o seu leite. Porque quando teu filho sair desse tubo, e ele vai sair, você tem que estar preparada para cuidar dele. Então vá se cuidar. E eu fui, e eu dormi. E eu passei os 7 dias comendo, rezando, dormindo e tirando leite. Você segue o que a gente pede pra você fazer, né? Não, eu sou explicada, justamente que eu confio no que as pessoas me dizem. Aí, 7 dias foi tentado extubar, não deu certo, entubaram de novo. Foi numa terça-feira, Cris. Na quinta-feira, eu tava era minha noite de ficar com o Francisco, o Johnny tava no hotel com a Laura, e o Francisco começou a dessaturar, né? Aquele painel, né? Pra quem já ficou numa UTI, aquela televisãozinha começava a apitar, batimento subindo, saturação caindo. Saturação é o nível de oxigênio, né? Isso, baixando, e aquilo oscilando. E o Francisco fazia muita secreção por causa da influenza. E de repente, aquela saturação começou a cair. De uma criança normal, ela nunca pode baixar de 90, né? E aquela saturação foi a 84, foi a 76. E a gente tava numa salinha de isolamento, foi a 60. Eu comecei a gritar, eu comecei a bater na parede, eu comecei a chamar, apitou, veio todo mundo, veio enfermagem, chegou a 40. E eu batia no peito do meu filho e dizia, filho, volta pra mãe. E já veio o médico, o enfermeiro, e ambuzando e tirando ele. E ele voltou. E nesse momento, Cris, eu soube que eu não ia perder meu filho. Que ele queria viver. Que ele ia viver. Que ele ia voltar. No outro dia eu falei pro meu marido, a gente não vai mais perder esse mundo. Porque ele quer lutar. Ele quer ficar. Ele quase foi. Mas ele ficou. E ele vai viver. E nós vamos sair daqui e a gente vai fazer tudo o que tiver que fazer pra esse filho ter tudo que ele precisa. E tá aí. Tá aí. Com 2 anos. Enchendo o nosso coração de alegria, né? Todos os dias. Mas foi a cena, assim, foi o pior dia que eu acho que eu tive, assim, em todo esse período. Foi esse. E teve algum momento que você se sentiu perdida? Vários. Ser mãe nasce a mãe, nasce a culpa, né? E quando você entra nesse mundo da maternidade atípica,
é tudo novo. E não tem ninguém pra vir pegar na sua mão e dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente vai se descobrindo, sabe? E a melhor, assim, as pessoas que estão nesse mundo, eles têm que ter uma empatia porque eles têm que dizer pra você o que você tem que fazer, sabe? Você tem que encontrar essas pessoas. Graças a Deus eu encontrei. Encontrei desde a médica que cuidou do meu filho lá na UTI, que é a pediatra dele até hoje, sabe? Que ela diz, vai assim, vai aqui, vai lá. Encontrei em cada enfermeira que segurou meu filho no colo, sabe? Encontrei em cada mãe, em cada físio, cada fono, em cada pessoa que eu recorri. Porque só quem vive pode te dizer, enquanto você não cruzar com essas pessoas no seu caminho, e o momento em que eu me senti mais perdida foi quando eu saí do hospital e eu pensei, porque ele, na primeira internação, né, ele ficou 65 dias, quando eu saí do hospital eu falei, não, agora tá tudo bem. Agora, né, só vai. E eu cheguei, com 2 meses depois que ele saiu do hospital, eu cheguei no retorno e a pediatra falou assim, teu filho tá em desnutrição. Eu falei, gente, mas eu saí do hospital agora. E agora meu filho tá em desnutrição? O que tá acontecendo? Ele não tava, o meu mamar não dava mais conta e ele não pegava o complemento. E aí, ele precisou da gastro. E aí eu pensei, meu Deus, o meu filho vai usar gastro. O que eu fiz que eu não vi? E aí a pediatra me pediu assim, ele já tá fazendo fono? Ele já tá fazendo físio? Ele já tá fazendo TO? E o meu filho não tava fazendo nada disso. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Sabe? Mas eu não sabia. Meu marido não sabia. Nós dois não tínhamos conhecimento nenhum. E aí ela falou, calma, a gente vai botar gastro, eu vou encaminhar pra físio, eu vou encaminhar pra fono, eu vou encaminhar. E aí a gente vai começar a caminhar. E ali foi o pontapé. Hoje faz 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6? Foi outubro, setembro. Isso foi em setembro de 2024. E de lá, acho que foi um momento assim que falei, não, peraí, eu preciso correr atrás. Ele começou antes de 1 ano, então, todas as terapias? Sim. Ele tinha 7 meses. Você já tinha experiência da maternidade antes, né, Ju? E claro que essa maternidade foi completamente diferente, né? E quando você percebeu que essa maternidade seria diferente da outra maternidade que você tinha vivido? Eu acho que a partir do momento que você tem o diagnóstico, você já imagina que vai ser uma vida diferente, né? E aí, você começa a vivenciar locais diferentes, você começa a ter experiências diferentes. Acho que só o fato de ter ficado em hospital, eu nunca tinha ficado em hospital antes de tanto tempo. A minha filha teve uma internação de 2 dias, 3 dias, mas era uma virose, não era nada demais, entendeu? E aí o fato de você ficar 65 dias no hospital, 30 dias numa UTI, sabe? E o teu filho ter que ter toda semana consulta, eu acho que quando eu voltei, que eu entrei na UTI, que ele entubou, quando eu comecei a viver aquilo, eu pensei, meu Deus, eu acho que agora o bicho vai pegar. Porque até então, quando ele nasceu perfeito, apesar da hidrocefalia, eu falei, não, tá tudo bem. Ele vai vencer. E a gente tinha sempre uma esperança de que ia ficar tudo bem. Que talvez ele ia passar por essa hidrocefalia como se nada tivesse acontecido. Como muitas crianças que convivem com a hidrocefalia, muitos adultos que convivem com a hidrocefalia. A gente sempre teve uma esperança, né? Mas quando eu me vi dentro de uma UTI com meu filho entre a vida e a morte, eu percebi, não, vai ser diferente. Mas a vivência de UTI, Cris, me trouxe 2 aprendizados
E esses aprendizados eu vou levar para toda a minha vida e compartilho com todas as mães através de vocês. Primeira vez que o Francisco ficou na UTI, do nosso lado, tinha uma família no leito do nosso lado. Para quem nunca ficou em UTI, né? Desejo que nunca fique. São leitos separados por cortina. E do nosso lado tinha uma mãe com uma menina, tipo, com problemas muito maiores que o Francisco. Entende? A menina tinha um diagnóstico muito mais complexo, pneumonia recorrente, então, assim, muitos problemas muito maiores que o Francisco. E aquela mãe cantava para aquela menina, para fazer ela dormir, com amor, Cris. Com amor, com carinho. Ela trocava, vinha o pai com o mesmo amor, com o mesmo carinho. E aí você começa a olhar e você pensa assim, cara, o teu problema é assim. Tem tantas outras mães e tantas outras famílias com problemas muito piores. Uma mãe que nunca vai ouvir uma mãe, que nunca vai ouvir um mamá, um papá, que nunca vai pegar o seu filho no colo, que nunca vai conseguir tirar o seu filho numa cadeira, né? E nesse período, enquanto eu tava do lado dessa mãe, teve um dia que o médico chegou pra nós e falou assim, o Francisco precisa ficar mais 21 dias aqui. Porque a meningite, né, que ele tinha era muito grave, ele precisava de um antibiótico muito forte. E ele precisava receber esse antibiótico dentro do hospital. Eu já estava há um mês dentro do hospital, longe da minha casa, longe da minha filha. E quando ele me falou isso, eu vou ficar mais 21 dias aqui dentro, aquilo me bateu um desespero. E aquela mãe abriu a cortina, me abraçou e disse, vai ficar tudo bem, mãe. Fica tranquila. São 21 dias, mas você vai passar e você vai pra casa. Então aquela mãe com aquele problema desse tamanho, ela me consolando que tinha um problema desse tamanho. Esse foi meu primeiro aprendizado. E o segundo aprendizado foi nessa última internação, que o ano passado o Francisco teve mais uma internação, né, de 30 dias. Foi que nessa internação de 30 dias, 3 mães perderam seus filhos dentro da UTI. Mas eu não perdi. 3 mães voltaram para casa sem os seus filhos. Mas eu voltei para casa com meu filho. Cheio de saúde, cheio de alegria. Então, 2 aprendizados que eu vou levar pra minha vida. Sim, eu tenho um filho atípico, tenho. Mas o meu filho tá vivo. E o problema dele é assim. O resto, a gente enfrenta. E toda essa caminhada aí, quem era a Ju mulher e mãe antes? E quem é a Ju mulher e mãe hoje? Difícil, né? A Ju, mãe hoje, aprendeu a ter empatia, Cris. Aprendeu a, antes de qualquer coisa, se colocar no lugar do outro. Não que a mãe Ju, antes do Francisco, não era boa. Talvez ela não tivesse o aprendizado, né? Mas hoje, por tudo que eu vivi e aprendi com o Francisco, eu percebo que nem sempre aquela pessoa vai estar num bom dia. Nem sempre aquela pessoa vai estar vivendo uma situação boa em casa. E isso eu vivi. Entendeu? Meu marido estava trabalhando enquanto eu estava na UTI com meu filho. E ele tinha que viver bem. Ele tinha que mostrar para todo mundo que ele estava bem, mesmo sabendo que o nosso filho estava entubado. Entre a vida e a morte. Então, assim,
eu aprendi a ter mais respeito com o próximo, a ter mais amor com o próximo, a pensar sempre assim, será que ele tá bem? Será que essa pessoa precisa de alguma coisa? Será que eu tô olhando o todo? Será que de repente tá acontecendo alguma coisa que esteja atrapalhando? Então antes de você estourar, de você explodir, de você julgar, você ter uma empatia, de você se colocar no lugar, será? Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o Francisco. E fora as outras coisas, né? Que a gente vai Aprendendo todos os dias. Todos os dias. E qual foi, eu vou usar o termo pequena, mas que a gente sabe que pro Chico nada é pequeno, tudo que vem pra ele é grande, né? Qual foi a pequena conquista, a pequena vitória que o Chico teve que pra você, assim, foi... Até agora, né? Porque a gente sabe que o Chico tem um longo caminho pela frente ainda, de muitas pequenas, grandes vitórias, né? Mas a que foi mais marcante pra você, assim, até agora, até esse momento? Cris, eu acho que a maior vitória do Francisco, que eu perceba mesmo, assim, foi a vontade de viver. Sabe? Essa foi pra mim a maior vitória, assim, foi eu ter tirado ele daquele hospital com vida. A primeira internação foi difícil, foi aprendizado, mas ele ainda não entendia, entende? Ele ainda não tinha noção do que ele estava passando. Essa segunda internação, ela foi extremamente difícil pro Francisco, assim, em questão de trauma, de dor, de medo, sabe? Mas ele saiu e ele continua com um sorriso maravilhoso. Ele fica uns dias meio chorando, assim, né, meio briguento. Mas ele vem, e ele vive, e ele dá risada, e ele é uma criança super feliz. E eu acho que essa é a maior vitória que eu posso ter do meu filho Francisco. É muito engraçado que todas as coisas, todos os vídeos que eu faço, que eu posto, assim, no nosso Instagram dele, assim, as pessoas sempre comentam, meu Deus, ele tá sempre feliz, ele tá sempre sorrindo. E essa pra mim é a maior vitória. É ter o meu filho sempre feliz. E é isso que eu peço pro resto da nossa vida. Independente da deficiência, da paralisia, de tudo isso, eu quero ter ele feliz. Uma coisa que aconteceu, o Chico faz uso de gastrotomia, né? Que é a sonda para alimentar. Que é a sonda de alimentação direto na barriguinha dele. Então, todos os lugares que a gente vai, se tá na hora da dieta, tá penduradinho o equipo lá com o leitinho na barriga. E a gente já foi em lugares inusitados, assim, até no avião ele já recebeu a dieta da gastrotomia. E a gente foi num hotel faz um mês, eu acho, meados de janeiro a gente ficou num hotel. E aí eu parei o carrinho no restaurante, assim, e coloquei a dieta passar, e a gente jantando ali e tal. Daí uma mãe veio e disse assim, desculpa, mas eu preciso pedir, o que é isso que você dá pra ele? Falei, esse é o alimento, né? É o leitinho que ele toma. Ele não toma pela boca, ele toma pela gastro. Mas você não tem medo de sair com ele, assim, e fazer isso, assim? Eu falei, não, eu não tenho medo. Mas o que ele tem? Eu expliquei o laudo, o diagnóstico e tal. Aí ela disse assim, nossa, mas você sai de casa, você faz... Eu falei, sim! E eu vou continuar fazendo. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, ou quanto meu filho vai viver, eu não sei quanto tempo a gente tem junto, eu não sei. E eu vou tentar, nesse tempo que eu tiver, proporcionar para ele as melhores experiências. Eu quero que ele viva e que ele viva feliz. E eu não vou deixar de frequentar os lugares, de mostrar para ele o mundo por causa de um leitinho que tem que ficar pendurado, né? Sim. Então... E já que você falou nisso, o que as pessoas não veem na tua rotina? Acho que as pessoas não veem o cansaço, sobrecarga mental, principalmente. Porque você só fica com ele. Nossa, você não faz nada. Você só cuida dele. Né? Mas a mãe
Ju também é a mãe empresária, dona da Tivita. A mãe Ju também é a mãe da Laura, que faz judô, que faz capoeira, que faz balé, que vai na escola, que faz isso, que faz aquilo, que vai na psicóloga, que tem uma vida. A mãe Ju também é dona de casa, que lava roupa, estende roupa. Vai no mercado. É a esposa, que tem um marido maravilhoso, mas que também precisa do momento dele, né? É filha. Sou filha. É nora. Nora. Então, assim, ser mulher em si já é uma grande coisa, né? Mas na maternidade atípica ela ganha uma sobrecarga bem grande, né? As pessoas, por exemplo, um exemplo, né? Na quarta-feira, né? Eu vou trabalhar, o Chico vai pra escola, a Laura vai pra escola. Aí eu chego em casa na hora do meio-dia, tem dieta do Chico, tem que arrumar o lanche da Laura. A Laura tem psicóloga, o Chico tem físio. Aí eu venho pra físio, o Chico tem físio, depois da físio tem TO, depois da TO tem fono, depois da fono eu volto pra casa, a Laura tem capoeira. Então, assim, entra, sai do carro, carrega carrinho, carrega Chico, carrega Laura, carrega isso, carrega aquilo. E é só um dia, né? São 5 na semana. Mas, assim, eu agradeço a Deus, principalmente, porque eu tenho saúde. Sim. Porque eu tenho um trabalho que me permite cuidar dos meus filhos da melhor forma que eu posso. E a gente segue com a terapia em dia. A minha terapeuta vai ficar orgulhosa disso. Isso aí. Esse é o cansaço que ninguém entende? Esse é o cansaço que ninguém entende. Só quem vive, Cris. Antes de eu ser mãe atípica, eu não entendia. Hoje que eu sou mãe atípica, eu entendo. Então, dentro disso tudo, teve dias que você só queria colo, mas você teve que ser colo? Teve. Muitos. E você tem que levantar a cabeça e dizer que tá tudo bem. E seguir. Por eles. Por todos. E por você. Uma coisa que eu acho que é o maior medo de toda mãe, não só mãe atípica, toda mãe, é que aconteça alguma coisa com você que você não consiga cuidar dos seus filhos. E desde que eu passei tudo isso com o Francisco, assim, eu tenho pra mim, assim, que eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem, porque eu preciso cuidar deles. E se eu não cuidar de mim, em primeiro lugar, eu não posso cuidar deles. Sim. Então, quando eu preciso de colo, eu ligo pra minha psicóloga e digo, pelo amor de Deus, eu preciso do horário. Ela vai ficar orgulhosa de novo. Vai. Inclusive, semana que vem ele tem um procedimento, né, cirúrgico. E eu já tô há umas 2 semanas pensando, né, hospital, de novo hospital. Vem todo o trauma, né? E eu liguei pra ela e falei, pelo amor de Deus, eu preciso ir te ver antes de ir pro hospital. Porque eu preciso... Tem que ir preparada. Tem que ir preparada. E eu preciso de um colo. E aconselho, né, as mães atípicas que não fazem isso. Busquem. Busquem, porque talvez seja a única pessoa que vai ouvir você falar sem criticar. Talvez não vá viver na pele, mas vai entender e não vai julgar. E vai te acolher. Vai acolher. Porque uma pessoa que não vive isso na pele nunca vai entender. Sim. Toma uma aguinha. A gente espera. Ju, com tudo isso, o que o Chico te ensinou com essa caminhada? Me ensinou a ser uma pessoa melhor. Muito melhor.
os meus 4 filhos me ensinaram a ser uma pessoa melhor, né? Uhum. Mas o Chico em si me ensinou esse outro lado. Uhum. Principalmente da empatia, do amor incondicional, assim. Olhar o mundo de uma outra forma. A gente descobre um universo muito diferente do que a gente vive normalmente. Se você pudesse definir a maternidade atípica com uma palavra ou uma frase, qual você usaria? Resiliência. Pancada em cima de pancada. Sabe João Bobo? Sim. A gente bate, cai, E levanta, volta. bate, cai, volta e volta mais forte. Volta mais né? forte, exatamente. Acho que não tem outra palavra que defina a maternidade atípica como isso. É aprender. É todo dia aprender. É você viver. A minha psicóloga brinca que eu vivo num estado de alerta. Porque eu sempre tô esperando o que vai acontecer, sabe? O que vai acontecer. Quando eu dou uma relaxada, vem alguma coisa e acontece. E assim, agora, assim, nos últimos meses eu venho aprendendo a confiar mais, a entregar mais, assim, a tentar entender a parar de lutar contra esse sentimento, assim, de calma. É pra acontecer, vai acontecer. Não é pra acontecer, não vai acontecer. E vamos seguindo. Até porque a gente começou um assunto antes da gente começar a gravação, que se você entrega teus caminhos pra Deus, só confia, né? Você entregou pra Ele, não entregou? A fé fez toda a diferença no meu caminho. A fé em seus vários meios, assim. A gente buscou todos os lugares possíveis o suporte da fé e veio. E a gente recebeu tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, sabe? E até hoje a gente recebe. E hoje, se eu não começo meu dia fazendo o meu tercinho, Tu não começa bem teu dia. e nem preciso postar, né? É você e Deus. E mais ninguém. Eu brinco que a nossa fé, eu brinco não, eu aprendi isso, né? A nossa fé é nossa, né? Você vive ela. E eu vivo da minha forma e sem ela não teria chegado aqui. Nem eu, nem meu esposo, nem a minha família. E a gente vive isso dentro de casa e a gente leva para os nossos filhos isso também. Faz a diferença. Toda. E Ju, o que você diria? Que mensagem você deixaria para as mães que de repente estão passando, que acabaram de receber um diagnóstico, né? Seja ainda dentro da barriga, seja já fora da barriga. O que você deixaria para uma mãe que está nos ouvindo? Preciso fazer um comentário com essa Fica à frase vontade. que você me mandou. Eu tenho um perfil do Instagram do Francisco fechado, né? Que é dele. Eu uso como se eu quisesse construir um álbum pra ele quando ele crescer, ver tudo aquilo acontecendo. E aí, um dia na consulta com o Dr. Ricardo, neuropediatra, eu falei, doutor, eu tenho um perfil do Francisco, né? Que se o senhor quiser acompanhar a evolução, as atividades, eu coloco ali tudo que ele faz. Ali eu tenho a família, tenho as terapeutas, né? Todo mundo que acompanha ele, para que acompanhe ele como um todo. Mas eu brinquei com ele, eu não sou influencer, doutor, é só pra que a gente tenha essa história do Francisco. E ele comentou assim, mas eu gostaria que você fosse influencer. Porque talvez hoje, lá no Amazonas, tem uma mãe que recebendo o diagnóstico da hidrocefalia e não sabendo o que fazer. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça porque eu queria fazer a diferença. Eu queria ajudar essas mães.
porque eu não tive ajuda. E eu acho que se eu recebesse essa ajuda quando eu precisei, seria muito diferente. Aí, na última internação do Francisco, que ficamos 30 dias, eu falei assim, vou criar um TikTok. Eu nunca tinha entrado no tal do TikTok, mas criei um TikTok. E ali fui contando a história do Francisco. E é incrível como no Brasil inteiro tem gente que vai lá no vídeo e comenta: recebi o diagnóstico hoje, com 32 semanas. Como que tá teu filho? O que aconteceu? O que você fez? E a minha resposta para elas é sempre a mesma. Tenha fé e amor. Ame o seu filho de todo o teu coração. E deixe Deus dizer para você o que você tem que fazer. Entrega na mão dele, confia e segue. Porque ele tem um caminho desenhado. Esse filho caiu para você com um objetivo. E você vai se tornar uma pessoa muito melhor com essa criança. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa muito melhor por causa do Francisco. Eu não tenho palavras para te agradecer. Não só por você ter vindo ter essa conversa, mas por você confiar em mim para cuidar do Chico. Por me permitir aprender com ele, com vocês, porque você sabe que eu aprendo muito, né? Então, assim, Ju, de coração, muito obrigada mesmo por você vir compartilhar a tua história. Hoje é a tua história, né? Vem compartilhar a tua história comigo e com tantas mães que eu tenho certeza que vão nos assistir. E obrigada por me permitir fazer parte da vida, não só do Chico, mas de vocês também, tá? Muito obrigada mesmo. É uma honra ter a melhor junto com a gente. Confesso que faz 3 semanas, 4 semanas, tinham me convidado para fazer uma palestra sobre maternidade atípica. E eu não tive coragem. Porque eu achei que eu não estava preparada para falar sobre esse assunto. E quando você me convidou, eu falei, pá, eu acho que eu tenho que ir, né? Que não ia ser possível, assim, 2 convites assim, né? Uma hora para outra. E é a primeira vez que eu tô falando abertamente do diagnóstico do meu filho para as pessoas. Obrigada de me escolher. Ou por me escolher, então, né? Foi Deus. Foi. Sempre é. Sempre é. E assim, com essa emoção florescendo na vida da gente, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando, com essa série sobre a maternidade atípica. Eu espero que vocês, mães que estejam nos assistindo, que vocês, de certa forma, acalmem o coração de vocês, porque com Deus tudo é possível. Então aguarde os próximos episódios, que ainda temos histórias de maternidade atípica para contar.